Dormir no conforto com mais espaço era uma vontade antiga da Manuela. Só que o sonho de noites de sono tranquilas virou mesmo foi pesadelo na vida dela. 4 de julho de 2020. Lá foi a psicóloga, no meio da pandemia do novo coronavírus, procurar uma cama box com base baú em uma loja de Anápolis. A propaganda, nesse caso, foi a alma do negócio. Não faltou promessa de cumprimento de prazo de 1 semana para a entrega de tudo. Na prática, não foi bem isso que aconteceu, não. A entrega do colchão não aconteceu em 1 semana, e sim em 12 dias. Nós só recebemos o colchão dia 16 de julho. E aí, após os entregadores deixarem o local, nós percebemos que o colchão não conferia com a nossa compra, que as especificações eram diferentes e notamos também que ele tinha uma aparência gasta, velha. Foi como comprar gato por lebre, um negócio que saiu bem caro, ao todo R$ 3.020. Na especificação constava que o colchão havia sido fabricado em 2018. Entramos em contato no dia seguinte, dia 17 de julho, com a vendedora, e ela nos informou que não poderia trocar o colchão sem uma vistoria de um técnico. A vistoria foi agendada e feita. O laudo confirmou o erro na entrega. A troca garantida pelo técnico nunca aconteceu. Nós esperamos, ninguém entrou em contato conosco e o colchão ainda não foi trocado. Clientes lesados podem correr atrás do prejuízo. É o que garante a Lei 8.078 de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Já são 30 anos de uma legislação que veio para mudar muita coisa na relação entre compradores e empresas. Os direitos básicos incluem, por exemplo, a proteção à vida, à saúde e à segurança, a educação e a divulgação sobre o consumo dos produtos e serviços, a informação adequada e clara sobre as mercadorias com a especificação correta da quantidade e da qualidade e a proteção contra a publicidade enganosa. Antes do Código de Defesa do Consumidor, a verdade é que o consumidor brasileiro não tinha direito nenhum. Não tinha direito com base no Código Civil de 1916, não tinha direitos em outras normas, por exemplo, na legislação imobiliária, no que se refere à publicidade enganosa e abusiva, cobrança de dívidas desses consumidores, bancos de dados, ou seja, tudo isso estava fora do ordenamento jurídico e, portanto, o consumidor era um desamparado. Lá em 90, não era obrigado informações sobre o conteúdo do produto. Você comprava um produto e não sabia nem o que tinha, qual os ingredientes daquele produto. Não era obrigado a esses esclarecimentos. Não era obrigado a colocar a validade do produto. Também tem isso. Então, você não tinha nenhuma segurança. Você comprava os produtos sem nenhuma segurança. Se você comprasse um produto com defeito, você não tinha direito a devolver. Se você nem tinha direito ao conserto, você comprasse um liquidificador com defeito, você que tinha que ir lá na assistência e pagar pelo conserto daquele liquidificador que você tinha acabado de comprar. Então, você não tinha absolutamente nenhum direito, né? E nenhuma informação também. Era desse jeitinho mesmo, né, Solange? Eu, por exemplo, aos 14 anos já tinha CPF, trabalhava e comprava. Comprava. E muitas vezes eu tive problemas e não tive onde me amparar. A professora e a administradora tinha 30 anos quando o código foi lançado. Metade da vida passou sem segurança jurídica. Agora faz questão de lutar pelos direitos. Uma vez, por exemplo, eu comprei um forninho branco, uma gracinha. E com o passar do tempo, o forninho, assim, pouco tempo, o forninho foi ficando com várias placas marrons. E eu liguei para o fornecedor e ele disse assim, mas é por causa do aquecimento, ele vai ficar marrom mesmo. Eu falei, mas eu não queria um forninho marrom, eu queria um forninho branco.
E eu sei que eu vi lá o código, encontrei o artigo e mandei pro cara e ele me mandou um forninho novinho. E, inclusive, tirou o branco de linha. De um passado sem qualquer proteção para um presente resguardado de direitos e de garantias. Não é à toa que, ao longo das últimas 3 décadas, nosso código ficou consagrado como a melhor legislação consumerista do mundo. Graças a ele, a sociedade brasileira pôde, enfim, descobrir o sentido de cidadania. Após a sua promulgação, alguns, ou até muitos, diziam que o código era tão moderno que não teria condições de ser implementado no nosso país. Ou seja, um código feito para a Escandinávia, é o que se afirmava, e um país como o Brasil, que combinava traços da Índia e de países africanos. Essa foi a grande surpresa de todos nós, porque até mesmo nós que participamos da elaboração do texto da comissão de juristas, começamos a duvidar que se realmente o código seria adotado tanto pelos consumidores, como pelo Poder Judiciário e pelas instituições que trabalham com essa matéria. De tanto se falar, nós estávamos quase convencidos de que o código era um texto que seria aprovado, mas que sua implementação, mesmo mínima, levaria décadas. Uma previsão que, na verdade, se mostrou equivocada e imediatamente o brasileiro viu o CDC ser usado. Para quem fez parte desse processo, sendo peça fundamental na implementação, a palavra exata para expressar tantos avanços é gratidão. Pessoalmente, é sempre uma alegria chegar em qualquer estabelecimento comercial, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, e verificar lá pendurado, exposto, o Código de Defesa do Consumidor e o número do PROCON para reclamações. Só isto parece pouco, mas é de alto simbolismo, já dá ao consumidor, e a mim em particular, a sensação de que o mundo já não é o mesmo, aquele anterior à promulgação do CDC. Então, como um dos redatores do código, eu uso a lei. E, evidentemente, basta mencionar o Código de Defesa do Consumidor para que o vendedor ou a pessoa que nos atende num saque, por exemplo, já mude o tom da conversa. Antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, a população de São Paulo via o primeiro PROCON ser criado. O ano era 1976. Com o tempo, ele ganhou espaço nos demais estados. E vai dizer que você não pensa na sigla quando algo dá errado numa compra? Ainda hoje, esse órgão de proteção atua ativamente, recebendo reclamações e conscientizando clientes com campanhas como essa aqui, que tenta prevenir o consumidor de golpes em sites falsos. PROCON e Código de Defesa do Consumidor são armas fundamentais na busca por direitos. Mas quando um problema não é resolvido de forma harmônica, entra em jogo uma nova esfera. A Patrícia, moradora de Cataguases, em Minas Gerais, precisou recorrer à justiça porque teve o nome negativado indevidamente por um banco. Eu fiquei ciente da minha negativação apenas ao efetuar uma compra em uma loja que eu já estava habituada a fazer compras, né, de vários produtos. Então, a partir do momento que eu que eu percebi que esse cartão estava bloqueado, eu recorri a essa instituição bancária para saber o que de fato havia acontecido. E, ao chegar nessa instituição e conversar com a gerente, ela me informou, para minha surpresa, de que eu estava negativado, meu nome estava no Serasa. Apesar da judicialização, o processo foi super rápido. A justiça funcionou muito para o meu caso,
valeu muito a pena, né? Algumas pessoas, elas às vezes ficam receosas de buscar seus direitos em relação ao consumidor, mas busquem sim, a justiça funcionou de uma forma muito efetiva. Já a Wilza teve uma dor de cabeça danada até resolver o problema. Eu fui trocar o aparelho celular e descobri que eu tinha 52 linhas telefônicas no meu nome, em todo o Brasil. E meu nome estava negativado. E eu não pude, na época, trocar o aparelho. Como eu me senti lesada, amparada pela lei do consumidor, eu entrei com essa ação e, graças a Deus, tive ganho de causa. Uma coisa não dá para negar: o Código de Defesa do Consumidor foi um marco na vida do brasileiro. Mas também precisa de atualização e você vai ver isso ao longo do programa. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, o repórter Leonardo Ferreira fala das relações de consumo quando o assunto é plano de saúde. Não saia daí. Ninguém sabe quando vai precisar fazer um exame, uma consulta de emergência ou, em casos mais graves, ser internado. Para não depender dos hospitais públicos, muita gente decide pagar por um plano de saúde. Até aí, tudo bem. Mas imagina só, no meio da pandemia, você perde o seu seguro? Foi o que aconteceu com a Arlene. O convênio dela acabou cancelado porque um reajuste de 50% não foi cumprido pelo estado do Amapá. Então, devido a esse não acordo de aumento financeiro, os funcionários públicos ficaram sem plano de saúde. E sabe aquela história de que nada é tão ruim que não possa piorar? No meio dessa confusão toda, a bombeira teve o novo coronavírus. Sem plano de saúde, o tratamento pesou e muito no bolso. Tive que pagar os meus exames, porque o plano não pôde me cobrir. Arlene, você não foi a única a passar por isso não. Aliás, nos últimos meses, boa parte das reclamações dos consumidores estava relacionada à assistência prestada pelas operadoras de planos de saúde. São 46 milhões de brasileiros com seguro e muitos casos foram parar na justiça. Isso, mesmo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar tomando as medidas para cumprir a lei e garantir o atendimento aos beneficiários. Posso destacar a inclusão extraordinária de diversos exames para diagnóstico da Covid-19 no rol de coberturas obrigatórias, a viabilização da telesaúde para atendimentos à distância, a realização de campanhas para orientar e incentivar a manutenção dos cuidados em saúde durante a pandemia, a orientação para as operadoras disponibilizarem canais de atendimentos específicos para esclarecimentos e informações sobre a doença, e a suspensão dos reajustes das mensalidades dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. A ANS tem acompanhado o comportamento das empresas para que os usuários de plano não sejam prejudicados. Só para se ter uma ideia, em agosto houve queda de 12,5% nas reclamações assistenciais na comparação com o mês anterior. Até aqui falamos sobre problemas relacionados aos planos de saúde, mas vários outros setores deixaram a desejar e o cliente fez barulho. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor revelam, por exemplo, aumento de 107% de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2019 nas reclamações sobre o setor de vestuário. Em seguida, veio um crescimento de 73% nos protestos contra agências e operadoras de viagem. Késia ajudou a engrossar a estatística. Só este ano teve 4 voos cancelados. A primeira viagem, que seria para o Chile, foi comprada em um site que oferece passagens aéreas por meio de milhas. Ela fez contato várias vezes para resolver o problema e nada. Desde então, eu tenho feito contato com eles e até hoje eu não recebi nenhuma resposta. A única resposta que eu recebi é que eles estavam analisando e que estavam com alto volume de chamadas. Pensa que parou por aí? Em outra situação, o reembolso pedido foi negado. Késia então teria que decidir entre mudar a data da viagem ou ficar com crédito para usar nos próximos meses. Eu entendo que é uma situação complicada, mas as pessoas que te compraram como operadoras estão tendo bastante dificuldade.
Se tem uma coisa que o brasileiro não aceita é ser enganado, e ainda bem que existe o Código de Defesa do Consumidor. Na pandemia do novo coronavírus, algumas áreas bateram recorde no número de reclamações. Tivemos também um aumento muito grande nas questões envolvendo o setor de intermediação de serviços. Intermediação de serviços são esses serviços que nós começamos a fazer uso durante a pandemia, né? Os aplicativos para pedir comida, para transporte. Então, tivemos um aumento grande também nesse setor, um aumento de mais de 80% no setor envolvendo comércio eletrônico. Então, tivemos sim uma percepção clara dos setores mais sensíveis durante a pandemia, graças, né, a esses registros que são feitos no consumidor.gov.br, e são setores que nós estamos monitorando mais de perto. A plataforma foi criada para solucionar pela internet conflitos entre compradores e empresas. Como funciona? Primeiro, o internauta precisa saber se o estabelecimento alvo da reclamação está cadastrado no site. Se sim, ele registra a queixa e a outra parte tem 10 dias para dar uma resposta. Se você quiser fazer um levantamento das empresas que melhor respondem aos consumidores, você tem o retrato dessas melhores empresas, aquelas que estão prestando atendimento melhor no ambiente do consumidor.gov.br. Inclusive, nós fazemos anualmente premiações dessas melhores empresas, né? Então, a média é 10 dias, quer dizer, o nosso prazo máximo são 10 dias, mas a nossa média de resolução de demandas tem sido menor que 7 dias. Toda empresa se preocupa com a própria imagem e a reputação. Responder ao chamado em menos de uma semana é um indicativo de preocupação com o consumidor e de empenho para solucionar o problema. 80% das reclamações no site são resolvidas. Isso evita um excesso de processos na justiça. Quando nós temos muitas reclamações sobre um determinado produto ou serviço no ambiente do consumidor.gov.br, e nós percebemos que é um produto que realmente está causando lesões coletivas aos consumidores, o que nós fazemos na Senacom? Nós trabalhamos em mecanismos de políticas públicas para ajustar essa situação. No próximo bloco, a gente vai detalhar um pouco o perfil dos consumidores atuais. Você vai saber o que mudou ao longo dessas últimas 3 décadas e ver que o mercado online está crescendo e muito no país. O Repórter Justiça volta já. Até aqui, falamos sobre os avanços em 3 décadas do Código de Defesa do Consumidor. Agora você vai ver que o comportamento de quem compra mudou e as empresas precisam ficar atentas a isso. A maioria reivindica direitos e a internet está aí para isso. O primeiro entrevistado deste bloco é Maurício Vargas, um dos maiores especialistas do país no quesito relações de consumo. Ele explica que a pandemia do novo coronavírus transformou alguns hábitos do brasileiro. Entre 15 de março e 15 de abril, que foi no ápice, né, no pico da pandemia, nós verificamos que a jornada desse consumidor mudou muito. Por quê? O dinheiro ficou escasso e ele não pode se aventurar em qualquer empresa. Então, ele passou a procurar muito mais a reputação da empresa, do serviço ou do produto antes de comprar. A nova rotina exigiu adaptação. De uma hora para outra, milhões de trabalhadores começaram a exercer as atividades em casa. Resultado, as compras passaram a ser feitas com apenas um clique. Nos últimos 4 meses, mais de 7 milhões de pessoas aderiram ao mercado online. O consumidor, que seria um consumidor de 2023, que estaria acostumado, ele teve que em 4, 5 meses aprender a fazer um monte de coisas que ele ia aprender só com 2, 3 anos. Então, assim, nós tivemos uma antecipação e essa antecipação foi benéfica para as empresas, principalmente as empresas online, de internet. As empresas tiveram que seguir o mesmo caminho, aliás, um caminho sem volta. Mais de 600 mil negócios passaram a usar o mundo virtual. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as categorias que registraram maior crescimento nas vendas foram beleza e perfumaria, móveis e eletroportáteis. Ou seja, o consumidor quer ficar cheiroso,
mobiliado e com celular novo na mão. Os mercados de eletrônicos e de esporte e lazer tiveram alta de quase 70%. As categorias de telefonia, eletrodomésticos, informática, moda e acessórios e ar e ventilação também registraram aumento significativo no faturamento. No ambiente virtual, todo cuidado é pouco. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para resguardar o comprador. É uma lei muito importante para a nossa sociedade. Veja, a nossa vida está cada vez mais regulamentada, ditada pelos dados. Quando você faz uma compra na farmácia e tem que apresentar seu CPF, quando você vai num outro local e preenche um formulário para solicitar um empréstimo, coloca várias informações. Então, todas essas informações que nós inserimos, seja no meio físico, seja no meio eletrônico, de certa forma, vão ditar como as empresas, como os órgãos públicos se relacionam com a gente. A lei garante um controle sobre informações pessoais. Proíbe, por exemplo, o tratamento dos dados para a prática de discriminação ilícita ou abusiva, com cruzamento de informações para fins comerciais, políticas públicas ou atuação de órgão público. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, surge nesse contexto para equilibrar essa balança, para colocar nós, os usuários, o que a lei chama de titulares, numa relação de igualdade com as empresas, com os órgãos públicos que coletam e analisam nossos dados. E estabelece aí uma série de direitos, como, por exemplo, a gente tem o direito de saber quais são os nossos dados que vão ser coletados, para qual a finalidade. É quase regra. Quem compra pela internet uma vez acaba repetindo a dose. Tem ainda quem faça como a Thalita, moradora de Mucuripe, no sul da Bahia. Praticamente tudo que ela tem foi adquirido online. Todas as lojas aqui têm WhatsApp, têm Instagram. Então eu recebo as promoções da semana pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp. Eu sigo e vejo lives, por exemplo, do produtor retirando um vegetal. Enfim, é fantástico, é uma outra experiência de compra. Você acaba comprando e entendendo toda uma cadeia também, né? Dependendo de como esse vendedor se comporta na internet, você tem outras experiências que não só a de compra. Comprar pela internet tem vantagens. Além do preço, há praticidade, já que a transação é feita no conforto de casa. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Lembra do Maurício que citamos no começo do bloco? Há quase 20 anos ele teve um problema com compra e não encontrou um canal para expor a indignação. Surgiu aí a ideia de criar o site Reclame Aqui, espaço para o consumidor relatar a insatisfação com vendas, produtos e atendimento. A página, pioneira, é hoje referência no mundo. São 50 mil registros por dia, 30 milhões de visitas por mês e 22 milhões de consumidores cadastrados. O consumidor ele tem que se cadastrar. Ele tem que colocar o nome, ele tem que me dar o CPF para ser identificado, ele tem que me falar a idade, a cidade, onde mora, ter um e-mail válido e um telefone válido. A partir disso, ele não paga nada, a partir disso, ele faz a sua reclamação. Reclamar é contar a sua versão na história. É dar a oportunidade da empresa se redimir e não perder o cliente. Só que nem sempre isso acontece. A mãe da Giovana adquiriu uma dívida com uma loja de departamentos. O problema é que parte da fatura tinha sido paga e ela foi até a empresa quitar o que faltava. Eles deram duas opções para ela. Ou ela pagaria o restante, somado de juros e somado do valor total da próxima fatura, que dava um valor que ela não tinha ali na hora e ela só tinha que pagar naquele dia. Ou então ela escolhia por parcelar a fatura. E foi o que ela escolheu, porque ela não tinha outra opção, então ela resolveu parcelar a fatura. No próximo mês, nos próximos meses, né, foram vindo valores altos do parcelamento de fatura e ela não conseguiu pagar, saiu fora do nosso orçamento. Então, de março de 2017 para hoje, em 2020, o valor da dívida dela passou de R$ 1.500, que era o valor da fatura inicial, para hoje R$ 96 mil atualizados. Ela tentou por inúmeras vezes resolver o problema, mas a empresa não teria facilitado a negociação da dívida. A gente ligava direto para a loja, a gente tentava falar com supervisores, a gente tentou negociações, a gente tentou barganhar e a gente não teve resultado algum, a gente não conseguiu baixar o valor, a gente não teve nenhum tipo de flexibilização, nem com a pandemia,
nenhuma situação, e a gente queria resolver aquilo quanto antes, porque já estava afetando a família, o emocional da minha mãe, profissionalmente, estava afetando de todas as maneiras, a gente queria resolver o quanto antes. Giovana foi atrás do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem um projeto para superendividados, criado com o objetivo de ajudar na renegociação de dívidas. Por meio deles, eles conseguiram convocar um representante legal da loja para uma audiência. E nessa audiência a gente conseguiu fazer negociações. A gente conseguiu apresentar propostas viáveis para nós, eles apresentaram contrapropostas e no fim a gente conseguiu entrar num acordo. Acordo feito, dívida liquidada, de forma rápida. O projeto existe há uma década e já atendeu a cerca de 6 mil consumidores só no Paraná. Não há limite para o valor das dívidas, devendo apenas ser dívidas de consumo, não profissionais. Os credores indicados são convocados por carta convite, são convidados por cada convite, preferencialmente via eletrônica para essa audiência coletiva, porque o procedimento depende da adesão tanto do consumidor quanto do fornecedor, do credor. A audiência é essa que é presidida por um conciliador, onde se busca um acordo compatível com o orçamento familiar do consumidor, de modo a garantir a subsistência básica de sua família e deste consumidor, garantir o mínimo vital. Consumidor consciente, empresas atentas. Como será o futuro? Ninguém sabe dizer ao certo, mas o que os especialistas afirmam é que o modelo de negócio está em constante mudança e vai exigir alterações também no Código de Defesa para compras virtuais. A tendência é a de que o comprador daqui para frente seja cada vez mais prático e objetivo. Por exemplo, se ele pode comprar um produto pela internet, não há por que perder tempo indo ao shopping. O consumidor do futuro vai ter cada vez mais pressa. O jovem consumidor, que é o consumidor do futuro, ele já compra pelo Instagram, ele já compra via internet e ele tem muito mais coisas para se fazer do que ir no shopping fazer uma compra. A outra coisa são as lojas de departamentos. Essas grandes lojas de departamentos, elas tendem a desaparecer porque é uma metodologia de escolha que o novo consumidor não está acostumado. Tinha que ter nessas lojas de departamento uma busca para o cara ir buscar e ir no local certo. Mas hoje não, hoje ele tem que andar pelos corredores. Isso não vai acontecer mais, logo em breve. O Repórter Justiça fica por aqui. Se você quer rever esse ou outros programas, acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro. Até lá!